O Laboratório das Artes foi criado em 1982 e ele já veio para esse prédio que foi construído para essa finalidade, para abrigar o Laboratório das Artes. E a partir daí, o laboratório, que era um agrupamento de artistas, tinha muita gente ligada às artes visuais e à literatura. Era um grupo nosso, eu, a Thalie, o Rodolfo Chiaverini, o Gerson, e o pessoal ligado ao Luiz Cruz, que é um professor que tinha um grupo chamado Veredas de Literatura. Foi esse grupo que criou o Laboratório das Artes. O início dos anos 80 ainda era um período muito difícil, a gente ainda vivia uma ditadura militar no país. Então fazer algo em torno da arte era sempre algo que era visto com uma certa restrição. Então esse grupo nosso procurou fazer uma série de atividades artísticas e culturais exatamente para reduzir essa rejeição à arte, né? Eram artistas, principalmente os artistas plásticos, eram modernos, né? Em contraposição a um academicismo que existia na cidade. E, no princípio, foram feitas algumas exposições desses artistas, publicação de livros de escritores novos na cidade. Então, essa foi uma tarefa que o laboratório desenvolveu no início dos anos 80, em que, como a grande maioria era de bastante jovem ainda e estavam constituindo família e tal, houve dificuldade de manter coesão entre o grupo. Então, num certo momento, houve uma dificuldade de manter a sede. As exposições continuaram acontecendo em outros espaços da cidade, da região. Então, esse grupo de artistas modernos de Franca voltou a se reunir em 2008, né? Depois de atuar durante os anos 80, 90, fazendo exposições em vários lugares, se reuniu novamente para atuar aqui nesse espaço, na sede do laboratório. E a partir de 2009 é que efetivamente começa a existir o laboratório enquanto um espaço bastante ativo, promovendo exposições, cursos, oficinas, treinamentos, né? Todos ligados às artes visuais. É importante a gente lembrar que a constituição do nosso acervo, que é o objeto dessa exposição, ela começa lá nos anos 80 e começou a partir de trocas, né? Que eu, a Thalie, íamos conhecendo os artistas de outras cidades, de outros lugares, e os próprios artistas da cidade, nós fomos fazendo trocas, né? A Thalie trocava um quadro dela com um artista de Ribeirão Preto, ou de Uberaba, de Uberlândia, e foi constituindo esse acervo, que era um acervo pessoal. E esse acervo foi crescendo, até atingir uma dimensão que a gente nunca havia imaginado no início, né? Hoje são mais de 400 obras que estão aqui no acervo do laboratório. Então é um acervo inestimável da arte moderna regional. Então o que nós queremos é mostrar a importância desse acervo para a cidade de Franca, para o seu desenvolvimento cultural, como uma iniciativa de um pequeno grupo, né, que queria fazer arte moderna em Franca desde lá do século XX, desde os anos 80. Vou falar para vocês de algumas obras que fazem parte do acervo, destacando as que eu considero mais importantes que estão nessa exposição. Essa obra é do artista plástico pintor Wagner de Castro, nascido em Franca em 1917 e faleceu em 2015 em Passos, Minas Gerais, onde ele desenvolveu toda a sua carreira como professor e como pintor e desenhista. Esse trabalho do Wagner, ele fez nos anos 80, apesar dele não estar datado, ele foi feito especialmente para mim, por duas razões com relação à temática. São crianças de uma creche e aqui tem duas figuras negras. Eu um dia questionei, vendo as obras do Wagner, por que ele não fazia negro nos quadros dele, e ele falou que ele nunca tinha pensado nisso.
Então, quando ele fez esse quadro, ele colocou duas crianças negras e a partir daí, várias obras dele, ele começou a focalizar o negro também. Então, a maneira como a gente vai analisar essa obra é como serão as seguintes também. Aqui a gente tem a legenda, onde a gente coloca o nome do artista, a técnica, no caso foi feito um óleo sobre Duratex, e é uma obra que é do acervo, então ele está localizado no acervo do Laboratório das Artes. Essa obra não tem título, e também é uma obra que a gente vai analisar algumas questões que ela mostra. A leitura da obra de arte, em geral, é como uma leitura de um conto, de uma poesia. A gente tem que utilizar os elementos visuais que aparecem nela. Então, o que aparece aí? São 6 figuras de crianças com olhares muito tristonhos, com objetos que estão no chão, que são motivo de brincadeiras que eles fazem, né? Da pipa, da bola, da boneca, uma coisa assim muito popular, que é um brinquedo que não exige muito recurso para comprar. Lá em cima ele faz uma vista de Minas Gerais, que aparece em vários quadros dele, e coloca um urubu, também acho que simbolizando alguma coisa ligada à tristeza. O Wagner, ele tem uma característica nas cores também. Ele geralmente coloca essa tonalidade de pele rosa, que todos os trabalhos dele têm essa tonalidade. No caso das crianças que são brancas. E uma das coisas que chama muita atenção é esse uso muito do azul e de tons que não são tão chamativos quanto em obras desse período. A temática do Wagner, em geral, em todas as obras, tem um fundo espiritual, porque ele era espírita, então ele trabalhava muito essa temática, mas nesse caso aqui ele não explorou essa linguagem do espiritismo. Esse trabalho ele é inserido dentro do movimento simbolista, não é surrealista, porque ele tem símbolos que querem dizer alguma coisa diferente. Como que eu posso então falar na questão da apreciação? A apreciação é uma coisa muito pessoal. Você pode olhar uma obra e achar que ela expressa alegria, tristeza, ou nesse caso aqui, abandono. Essa mensagem que o artista passa, ela é uma mensagem aberta. Cada um vai fazer a leitura sua pessoal nesse sentido da expressão, da emoção que você vai sentir diante de uma obra. O Laboratório das Artes, ao longo desses anos todos, desenvolveu vários produtos culturais. Um deles, esse Art Box, uma caixa com cartões postais criados por artistas ligados ao laboratório. Basicamente financiado pela iniciativa privada. Uma criação do artista Gerson de Oliveira, que é um dos componentes do Laboratório das Artes. Essa obra que agora a gente vai analisar é do pintor e desenhista Newton Mesquita, nascido em 1949. O Newton Mesquita é ligado ao movimento da arte pop, ou pop art também chamando, que é você trabalhar temas comuns de uma maneira atual, uma cidade moderna. No caso dele, esse trabalho é uma litografia, que é uma gravura feita a partir da pedra. Ele desenha sobre essa pedra e depois ela é impressa. Em geral, os artistas do movimento da pop art, eles trabalham muito as cores primárias e de uma maneira bem solta, que no caso nessa obra que é chamada Homem na Escada, que é de 1983, ele trabalha o laranja
esse lilás que surge da mistura do vermelho com o azul no fundo e o branco, de uma maneira bem solta, que também é bem dessa época. Um outro produto desenvolvido pelo Lab foi a caixa com arte. É uma caixa contendo 10 gravuras originais de artistas do laboratório, como o Gerson de Oliveira, Thalie Rodrigues Alves, Marise Mancini, Denise Miller, Ivo Indiano, produziram xilogravuras, gravuras em linóleo, especificamente para esse projeto, que foi uma das formas que a gente encontrou de financiar as atividades do laboratório. Esse trabalho é uma serigrafia de Mônica Nador, nascida em 1955, em Ribeirão Preto. Mônica hoje é muito conhecida por seu trabalho na comunidade da Jardim Miriam, em São Paulo, onde ela mora atualmente. É uma mistura de duas técnicas de serigrafia aqui. E ela procurou mostrar uma realidade que é da periferia de São Paulo, que são os adolescentes que usam aquela máscara para se esconder, para cometer alguns delitos. Colaborou nessa obra o Paulo Meira, que também é um artista muralista, também da região lá de São Paulo. Esse espaço expositivo do laboratório foi pensado para essa atividade mesmo. Então criamos uma iluminação específica para as obras de arte, um sistema para poder pendurar essas obras aqui, né, que requerem esse tipo de trabalho, né? Esse espaço, nós criamos aqui o espaço Gerson de Oliveira, também para colocar mais obras disponíveis para todos os que visitam o laboratório, e em seguida criamos aqui um espaço onde são realizadas as oficinas, as aulas de arte, o ateliê, né, de quem vem trabalhar aqui, e inclusive esse espaço depois ele é organizado até para o cinema, o Cine Lab, que é o nosso cineclube, né, que passa muitos filmes de arte aqui. E temos um espaço aqui até para mostrar as publicações do laboratório e obras que os visitantes podem ler, podem consultar da nossa biblioteca. E como o espaço foi pensado como algo que mostrasse todas as formas de arte, o que a gente chamou de Maria Capotinho, que é um personagem folclórico aqui muito conhecido da cidade. A ideia é ir preenchendo, né, todos os espaços com arte, né? E também criamos uma oficina para fazer gravura, que tem vários artistas ligados ao Laboratório das Artes que produzem esse tipo de trabalho, né? Então, nesse espaço tem todas as condições de produzir gravuras em madeira, né, a xilogravura, o linóleo também, tem as prensas manuais, né, tem todos os instrumentos, o equipamento para poder fazer gravura aqui. É claro que um espaço dessa natureza precisa também de ter um espaço de trabalho mais fechado para a parte administrativa, né? Então nós temos também uma sala onde são feitas reuniões e trabalhos mais de gabinete, e onde também a gente guarda a biblioteca, né, do Laboratório das Artes, a biblioteca de arte, de arquitetura, está toda guardada aqui, e ela é muito consultada por estudantes e profissionais que se interessam em aprofundar sobre arte. E por fim, nós temos um espaço específico, né, onde nós guardamos o acervo, né, um espaço preparado para isso. Ele é climatizado, né, para guardar as 400 obras que compõem esse riquíssimo acervo da cidade de Franca. Essa obra que a gente agora vai analisar é de Gilberto Salvador, nascido em 1946, um artista ligado à pop art.
é uma litografia e é um trabalho que ele fez também sobre a pedra, de uma série dos anos 80, em que ele trabalhou a figura de uma ave em meio a rabiscos e as cores. Nesse período ele fez muitas obras com essa temática. Cada cor que aparece na gravura, ela é impressa cada uma de uma vez. Ela não é impressa todas já diretamente. Então são várias sobreposições de imagens. E aqui a gente vê que tem um peso maior aqui dessa mancha, meio que cobrindo aqui a ave. E essa coisa do rabisco tem a ver até com a coisa da liberdade de ser uma ave e tá reforçando essa questão da liberdade também. Esse trabalho é do conhecido em Franca, Salles Donet, que na verdade o nome dele mesmo é Pedro Paulo Salles. O Salles nasceu em 1949 e faleceu em 96. Aqui em Franca, ele trabalhava pintando murais nas paredes. E restam poucas obras dele para a gente conhecer. Essas obras que pertencem ao acervo são ilustrações que ele fez para livros. No caso desse, foi um livro chamado Eu e o Mundo, da escritora Regina Bastianini, em que ele mostra a sua versatilidade no bico de pena, que é como elas foram feitas. São originais que foram amarelando por causa da questão do tempo, porque ele fazia em papéis comuns, no caso aqui sulfite, ele não tinha essa preocupação de fazer um trabalho para durar muito tempo. Então a gente pode pegar, por exemplo, essa cena aqui, que são alguns elementos da natureza, que são montanhas, né, em que uma pessoa, um ser humano, está abrindo e aparecendo ali no fundo. É um trabalho que é ligado ao surrealismo, não que ele tivesse assim, esse compromisso de ser dessa determinada escola, mas desse movimento. Mas em quase todos os trabalhos do Salles, ele sempre tem uma simbologia. Aqui a gente vê, por exemplo, o olho aqui está simbolizando como que alguém está vendo alguma coisa, né? A ampulheta, por exemplo, simbolizando a passagem do tempo. Aqui o tempo aparece de novo. Então o Salles era uma pessoa muito crítica e todas as suas obras têm sempre essa visão que ele deixou. Essa obra é de Cláudio Tosi, nascido em 1944, que também é brasileiro, nascido em São Paulo. E ele também é ligado ao movimento da pop art, sobretudo a questão do quadrinho. As primeiras imagens, os primeiros trabalhos do Cláudio Tosi, ele se apoiou muito nos quadrinhos para fazer seus trabalhos. E ele trabalha muito a questão do pigmento, que é uma técnica que ele criou de pontilhismo, onde a junção daqueles pontos vão trazer uma cor à distância. Então, aqui no caso é uma série que ele fez, que não tem título aqui, mas é uma série de escadas, em que ele junta várias tonalidades para dar uma mancha de cor, trabalhando sempre assim, vermelho, azul e um tom meio amarelado aqui, no caso é um ocre, né? E essa composição é um trabalho, uma serigrafia pequena em relação às obras que ele faz. O Cláudio Tosi tem muitos murais em São Paulo, em edifícios e também no metrô, por exemplo, em obras públicas. Tem vários trabalhos dele, é um dos artistas vivos mais famosos do Brasil. Essa obra é de Elvio Lima,
de 1947. O Elvio é um mineiro que atualmente reside em Uberlândia. Ele trabalha tanto em tela quanto papel. No caso dessa obra, é uma obra sobre papel. E ele gosta muito de retratar lugares da cidade e região de Uberlândia. Aqui esse quadro é intitulado Beirando o Rio, em que ele mostra de um lado o rio e de cá um espaço verde e a rua interrompendo essa imagem. E o Elvio tem uma característica que ele trabalha muito solto, o trabalho dele. Às vezes pode ter até alguma forma geométrica, mas não é aquela forma certinha, feita a régua, vamos dizer assim, né? Não, ele trabalha bem solto e no caso aqui ele trabalhou com tinta acrílica e não o guache ou aquarela que seria o usual. Então é a mesma tinta que ele usa para pintar as telas, ele usa também no papel. E o Elvio, o ano passado, fez 50 anos como pintor. É um artista consagrado na região, muito conhecido e muito colecionado também. Essa obra é da artista Odila Mestriner, nascida em 1928 e que faleceu em 2009. Odila Mestriner viveu toda a sua vida em Ribeirão Preto e é uma das grandes artistas do interior de São Paulo, tendo inclusive participado de várias bienais de São Paulo. Ela dominava várias técnicas, sobretudo a pintura e o desenho. No caso aqui é uma obra, é uma litografia, em que ela usa uma figura que aparece em várias obras dela, que é sempre essa figura feminina, uma cara, um rosto, com flores ou folhas em volta. Então essa obra chama Floração. Ela trabalha vários espaços, né? Uma figura como se estivesse na frente, outras atrás, e trabalha muito com o círculo e com a simetria. A mesma imagem que tem desse lado, ela reflete como se fosse um espelho do outro lado. Quase todas as obras da Odila têm essa questão do equilíbrio, da simetria. E mesmo nesse sentido, também existe a simetria. Hoje em dia, já existe o Instituto Odila Mestriner em Ribeirão Preto, que abriga e cataloga as obras da artista que já é falecida. Essa obra é do artista Paulo Cheida Sanz, que é um artista que vive em Campinas, onde é professor da PUC daquela cidade. É nascido em 1955. Tem vários livros publicados também sobre educação. É um trabalho em linóleogravura, que a matriz é um linóleo. A temática que ele usou foi a do circo. E como é uma gravura, em geral a gravura é preto e branco, então ele não explora a questão da cor, que é um ponto a favor ou não para um artista, né? Então o trabalho em geral em preto e branco é trabalhado com muitas linhas e texturas, né, que a gente vê aqui nos elefantes e nos elementos do chão, do piso e das cortinas também. Ele monta um cenário em que esses elefantes são as figuras principais, mas tem os homens em volta, alguns simbolizando palhaços ou menestréis, alguns com orelhas de burro, e no trapézio duas figuras engravatadas. Essa obra faz parte de uma série em que ele ironiza muito a questão do homem e sua posição social. No caso das gravatas, que seriam executivos e pessoas assim. Então tem uma simbologia muito grande esse trabalho também do Paulo Cheida. Essa obra, assim como muitas do acervo,
são ligados à geração dos anos 80, criadas, né, nos anos 80, que é uma geração de artistas que tem muita ligação com o Laboratório das Artes e com o Mauro Ferreira, que foi aluno de vários artistas quando fazia arquitetura e que tinha esse interesse por essa arte feita nesse período. O Maurício Nogueira Lima, de 1930, já falecido, ele também, na época, era professor, ele explorava muito esse tipo de trabalho da pop art. Aqui, no caso, ele representou um pouco dessa história do futebol, né, do Brasil, focalizando a camisa 10, que era nesse período, né, que a obra foi criada, em 1978, a figura maior do futebol era o Pelé, né, que usava a camisa 10. E ele coloca essas duas imagens, quer dizer, repetindo uma simetria, invertendo, como se fosse um negativo e um positivo da mesma imagem no momento do futebol. É uma serigrafia. Então, a serigrafia é uma tela onde a gente passa a tinta e imprime essa imagem. Normalmente, na serigrafia, tem a assinatura do artista, o ano que ele criou e que cópia é essa. No caso aqui, foram feitas 50 cópias iguais, sendo essa a terceira. Quanto menos impressões o artista faz, mais valor econômico tem essa obra. Então, se são 50 originais, esse é o terceiro. Também são mais valorizados os primeiros trabalhos do que os últimos, porque a tela da serigrafia pode ir se desgastando e as últimas cópias podem não ser tão boas. Essa obra é de Odair Magalhães, nascido em 1949, um artista que faleceu muito jovem ainda, em 91. Então, quando ele fez essa obra, ele tinha 30 anos. É uma gravura em metal com várias impressões. No papel colorido, azul, ele imprimiu essa imagem e essa imagem redonda aqui foi feita posterior. Então, são duas matrizes para fazer um trabalho só. O Odair Magalhães era um dos frequentadores do ateliê do Paulo Mentem, que é um gravador muito conhecido, já falecido, que doou para o Laboratório das Artes várias gravuras de alunos que frequentavam seu ateliê. Na época que ele doou esse trabalho, o artista ainda era vivo, mas é um artista que não chegou a ser tão conhecido por ter morrido muito jovem. Essa obra é do artista Paulo Mentem, nascido em 1927 e falecido em São Paulo em 2011. O Paulo Mentem, ele teve um ateliê em São Caetano do Sul, e depois ele mudou-se para Londrina, onde ele lecionou até falecer. É uma xilogravura que tem duas matrizes, uma para uso do preto e uma para uso da cor azul. É uma série São Paulo Antiga, paisagem urbana, que ele retrata São Paulo ainda do período colonial. Ele não trabalhou só esse tema, é que essas gravuras que a gente tem é uma série só sobre São Paulo Antiga. A gravura, principalmente a xilogravura, trabalha muito o claro e escuro. Então, no caso, ele deixou o claro, o branco, que são as portas, as janelas, por onde entra a luz, e os outros elementos são escuros. E ele trabalha também, que é importante na xilogravura, é ter essa textura da madeira onde ela foi trabalhada. O Paulo Mentem foi responsável pelo começo do acervo do Laboratório das Artes, porque ele veio a Franca dar um curso de xilogravura, em 1980, e ele trouxe várias obras de alunos dele, porque nesse período ele morava em São Caetano e tinha um ateliê muito grande
frequentado até pela Tomi Otaki, que imprimia suas gravuras com ele. Ele imprimia para vários artistas também. Mas ele foi desenvolver sua carreira com mais intensidade depois que ele mudou para Londrina. Aqui é a sede do Laboratório das Artes. Fica na esquina das ruas Cuba com Homero Alves, do Jardim Consolação, que é um bairro bastante próximo ao centro da cidade. Então a ideia sempre foi incorporar a arquitetura com a arte, né? Então por isso que nas paredes externas do prédio também tem obras de arte. Então essas duas obras feitas com pastilha, né? Pastilhas cerâmicas, elas representam duas das forças econômicas da cidade, o café e o calçado, né? São obras da artista Atali e que são uma forma de ter uma arte pública, né, mostrada para quem passa pela rua. Há um outro painel também feito com essa mesma técnica, que é o mosaico, uma técnica milenar, que ilustra aqui também a outra fachada voltada para a Rua Cuba, né, que é uma composição geométrica, né, que é algo que faz parte do trabalho da Atali. Então, o que eu quero fazer é convidar todos vocês a visitar e conhecer o Laboratório das Artes.